E aí, beleza? Anteriormente vimos que os guerreiros da Unicórnio, renascidos para acabar com o mal nesta era, foram atacados por uma mulher raposa de 9 caudas, extremamente poderosa, que prendeu os guerreiros da Unicórnio em um navio abandonado cheio de zumbis. Mas Melinda, renascida no corpo de Emma, tem um extremo poder acumulado e, invocando um Kraken das profundezas, conseguiu liberar a equipe. O único problema é que Emma não conseguia controlar a besta e ela estava solta, destruindo tudo. Já o Winston, o noivo de Emma, deveria voltar para casa, pois aquela não era mais a sua noiva. Por outro lado, a raposa sentiu que falhou com seus poderes e sentia que Emma ficava cada vez mais poderosa. O tal Kraken milenar atacou toda a Londres e Edred pedia para Melinda fazer a criatura voltar de onde veio, mas o problema é que Emma não conseguia fazer isso de novo. Então Seng tentou acalmar a fera com o poder cósmico, mas o lance só estava funcionando em um olho e Copérnico mal fazia cócegas na criatura. E o Eldred sabia que a única capaz de detê-lo era Melinda. O problema é que Emma segurava de alguma forma os poderes reais da verdadeira feiticeira, que até conseguiu se soltar, mas teve uma visão do bosque e o Kraken a atacou. Emma então acordou nesse bosque e uma garotinha disse que adorou o cabelo loiro dela, já achando que era uma princesa, que por ali não tinham muitas princesas, e o lance que Emma não fazia ideia de onde estava. Percebendo também que a garotinha não era estranha e também não sabia dizer o seu nome a ela, mas a garotinha se apresentou. Disse que o seu nome era Melinda e era uma feiticeira das sombras, mostrando que conseguia criar a chama negra com suas mãos. Disse a Emma que aquela magia era a mais poderosa do universo e que seu pai não deixava ela ficar usando, pois era muito perigosa. O lance que Emma disse que já conhecia essa magia, pois elas juntas usariam isso no futuro, deixando Melinda meio confusa, mas na sequência bem animada, que até mostrou o quanto era forte, destruindo o poço de sua casa. Então na sequência Emma ouviu alguém furioso chamar Melinda, que saiu de casa furioso por Melinda ter destruído o poço. Enquanto isso, Winston vagava sozinho pelo mar, em uma forte neblina, quase morrendo de frio, mas era persistente e por Emma iria continuar, avistando um barco que na sequência até tentou subir a bordo, mas um homem apareceu, dizendo que ele não podia subir e até jogando coisas nele, e Winston voltou para o mar, e parece que aquele homem não era humano. O Kraken continuava atacando a cidade, e Seng ajudou Copérnico a sair de dentro do monstro, e viu que Eldred estava em maus lençóis, mas pelo menos estava vivo. E a única que ele não achou com o seu olhar cósmico foi Melinda, pois a presença dela estava em outro lugar. Ela então estava naquele bosque escondida dentro de um tronco com a pequena Melinda, que disse que precisava voltar. Então a garotinha disse que poderia ajudá-la, levando até a sua casa, que na verdade parecia um castelo, e com seus poderes conseguiu abrir a sala de seu pai, que era o poderoso mago Merlin, que apesar de travessa, a garotinha também tinha essa magia correndo em suas veias, e foi por ali que ela encontrou o cristal mágico, um portal capaz de levar Emma em qualquer lugar que quisesse. A pequena Melinda não sabia como usar, mas um dia viu seu pai usando e tinha que se conectar com o olho de Odin, um elemento poderoso de Merlin, que ao ligar até o próprio mago ficou surpreso e parece que tinha funcionado. O portal para o futuro se abriu, só que dele saiu um robô aspirador, já querendo aspirar Melinda, começando até a correr atrás delas. Só que nesse momento ele apareceu, o mago Merlin, vendo toda aquela bagunça, lançou sua magia sobre o olho de Odin e conseguiu fechar o portal, repreendendo Melinda e também querendo saber quem era aquela garota. Então Melinda explicou que ela era de depois, se referindo a ela como se fosse do futuro, e Merlin, olhando através do cosmo, viu que ela estava realmente no futuro, um paradoxo bastante curioso. Só que nesse momento outra maga apareceu, só que essa era a mãe de Melinda. Já Winston ainda estava perdido no meio do oceano, com frio, fome e medo do cavaleiro. Então decidiu voltar para o barco e enfrentar quem quer que seja aquele homem, só que ao subir a bordo viu que uma criatura tinha atacado tudo no local e parecia bem sanguinária e decidiu ver o que era. No entanto, antes de chegar perto da porta, ela o atacou, lançando-o para longe e na sequência mordeu o seu braço, que rapidamente Winston se jogou na água. Só que agora, em plena lua cheia, Winston parecia estar se transformando. Já a pequena Melinda foi falar com sua mãe
mãe que aquela garota veio do depois, tipo do futuro, e ela entrou na sala do seu pai usando magia para isso, onde Morgana ficou furiosa por Merlin não contar a ela que tinha poderes, ainda mais magia da chama negra, que era muito perigosa, só que como maga poderosa tiraria aquilo de sua filha. Só que Melinda disse que não queria, pois era dela, onde nesse momento Morgana se enfureceu, atacou Merlin e Poderosa disse que tiraria na marra de Melinda. Assim a garotinha se cobriu da chama negra e começou uma batalha de poderes contra sua mãe, que percebeu que a chama negra de Melinda era muito poderosa, que inclusive essa chama foi o poder que consumiu Morgana como se estivesse vida própria, e assim lutando com sua própria magia, Morgana se transformou apenas em uma criatura de puro poder, atacando Merlin e fugindo daquela casa. E parece que foi assim que o mal nasceu na Terra, mas isso era uma visão de Emma dentro da cabeça de Melinda. Só que ela percebeu que a criatura ainda estava atacando Londres e Melinda foi até os seus amigos. Só que nesse momento de distração, o monstro atacou Copérnico, o transformando em vários pedaços, e com isso Melinda se enfureceu, tomou sua forma mais poderosa e começou a cortar os tentáculos da criatura. E depois, entrando dentro de sua boca, fez o monstro explodir em vários pedaços, mas a sua dor ainda era de Copérnico ter morrido por sua culpa. Com aqueles pedaços jogados pela cidade, atraiu vários curiosos e tinha gente até querendo levar pedaços para casa, e o inspetor estava com um baita problemão para resolver. Ainda mais que a prefeita foi no local e queria saber quem era o culpado por ter destruído boa parte de sua cidade. E o inspetor novamente colocou a culpa nos charlatões feiticeiros que ele estava atrás tentando pegar, e disse à prefeita que eram a baleia que de alguma forma conseguiram colocar ali. Mas nessa, um marinheiro de perna de pau apareceu e disse que não era baleia coisa nenhuma, pois ele já tinha visto de tudo no mar, menos uma coisa daquele tipo, e que na verdade era um demônio do mar, e foi uma raposa de 9 caudas que trouxe aquela criatura, e depois escapou para se esconder na catedral da cidade, e até tinha um pelo dessa raposa. Diz que até tinha visto ela, e a prefeita acreditou. Mandou o inspetor pegar os seus homens e prender a tal mulher raposa, só que o inspetor não acreditava nessa história, muito menos contada por um homem de perna de pau. E os seus homens não poderiam sair dali, pois tinham uma baita limpeza para fazer, só que por coincidência alguns robôs e um montador chamado Otto apareceu e disse que iria ajudá-los com a limpeza, deixando a prefeita animada. E o marinheiro de perna de pau, saindo de fininho, só disse aquelas coisas, pois foi pago por um homem misterioso. Enquanto isso, Melinda tentava consertar Copérnico e perguntou a Edred se ele sabia da sua história, e ele não sabia, mas jogou um verde o lance que ela não iria contar a história de sua vida nem de sua mãe. Só que Seng teve uma ideia de ir para o futuro na dimensão cósmica e ver como consertaram Copérnico por lá e depois voltar e trazer esta informação. E foi isso que ele fez, e através da dimensão cósmica chegou no mar do tempo e deu um mergulho, entrando no primeiro portal, dando de cara com uma velha conhecida, a Feng da série Primal, lutando contra um dinossauro. Então Seng percebeu que tinha voltado demais no tempo, voltou no portal e deu outro mergulho. E teria que fazer isso até achar uma forma de consertar Copérnico. Já o inspetor e seus homens foram até a catedral, e lá ele não acreditava muito nesse lance de mulher raposa, ainda mais mágica, só que ela realmente estava por ali. Tanto que quando ele foi comer uma torta, acabou com os policiais, e na sequência ela apareceu para o inspetor, só que a raposa começou a atacar todo mundo por ali com seu chicote mágico, e depois de pisar na cabeça do inspetor, fugiu, dizendo que tinha sido traída, e agora sim, o inspetor acreditava na raposa. Melinda e Edred levaram Copérnico a uma fábrica que tinha a mesma tecnologia de Copérnico e talvez saberiam consertá-lo. Foram então até o setor de reparo, só que quando chegou a vez deles, o mecânico disse que não fazia ideia de como consertá-lo. Enquanto isso, Seng continuava vagando pelo mar do tempo e caía sempre no mesmo lugar, e agora, no meio da chuva e sem esperança, um dirigível parou ao lado deles. Era um robô que se apresentou, seu nome era Dashwood, e o seu benfeitor se chamava Otto.
Otto e queria oferecer os seus serviços e consertar o Copérnico. Então aceitaram a ajuda e saíram de dirigível com Dashwood, e Zeng estava quase desistindo da sua busca, mas enquanto seus amigos estavam no dirigível, ele percebeu outra pessoa andando no lugar e decidiu segui-las, chegando no castelo de Merlin, e o tal dirigível finalmente chegou na enorme fábrica do Sr. Otto, ficando impressionados com o tamanho daquele lugar, e foi lá que finalmente conheceram o tal Sr. Otto, apresentado por Dashwood como a mente mais brilhante do mundo na atualidade. No entanto, ele não sabia se podia consertar ou não, mas iria tentar. Vendo as peças de Copérnico, ficou impressionado com aquele robô, como se fosse algo que ele iria construir igual no futuro, mas precisaria de tempo para isso e seus amigos iriam esperar. Onde na sala de espera, Melinda ficou impaciente e começou a andar pela fábrica, mas no reflexo do local, Emma começou a falar com ela, disse que poderia ajudá-la, só que ficou com extrema raiva e derreteu toda a sala com seu poder. Só que finalmente Otto terminou de consertar Copérnico. O problema é que ele não estava ligado. Segundo ele, a fonte de energia não era humana e sim magia. Só que ao mesmo tempo a raposa apareceu atacando Melinda e se transformando na raposa poderosa para atacar Edred. Só que Melinda a jogou para fora e as duas se transformaram em suas formas de poder máximo, onde travaram uma batalha de poder no céu. Só que Eldred sabia que aquilo era o mal renascido e orou para sua espada destruir o mal. E foi isso que ela fez. A espada, com um ataque único, atacou a raposa e depois voltou para a mão do elfo. E parece que isso era o fim e o mal estava morto nessa era, e Melinda ficou meio sem entender, confusa ainda se realmente aquilo aconteceu. E Zeng voltou à consciência, dizendo que sabia qual era o segredo de Edred, que era um segredo que o elfo não queria contar para eles, pois ele sabia realmente desde o começo como consertar o Copérnico e nem precisariam estar ali. Só que Zeng ficou repetindo que o sangue da reparação fluía pela eternidade, terminando assim os episódios de Unicorn Wars Eternal, a primeira temporada. E eu espero vocês para conferir o resto da temporada nos próximos vídeos. E esse foi o Solucionando Animações. Valeu, é nóis. Fui!